A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para este momento de ensino da Palavra de Deus. Hoje o nosso convidado é o pastor Jonas José. Ele está aqui conosco hoje para uma boa conversa bíblica, para uma conversa teológica. Pastor Jonas, é muito bom ter o senhor aqui conosco hoje para estarmos conversando sobre a boa teologia, conversando sobre a Bíblia e falando de experiências de liderança. Eu creio que vai ser uma conversa que vai acrescentar muito para a vida de todos aqueles que estão conosco. Obrigado, pastor Gilberto, Deus abençoe. Eu espero que seja um momento realmente especial para todos nós. Pastor Jonas, ele lançou recentemente esse livro, A Excelência do Líder. É um livro que eu gostaria de estar apresentando para os irmãos. Eu já comprei o meu, Aprendendo com Jesus. E o nosso estudo hoje sobre liderança, ele vai estar baseado nestas experiências que o pastor Jonas coloca aqui, no que nós vamos aprender com a liderança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas, como é a experiência de estar lançando o primeiro livro? Bem, estou muito feliz, pastor Gilberto, pela oportunidade que Deus me deu de trabalhar com liderança. Desde quando eu fiz a graduação em teologia no Mackenzie, lembrando que o pastor Gilberto foi o meu professor de teologia também, e quando eu fiz a graduação, o TCC foi sobre liderança. E então, desde aquele período, esse tema vem ardendo no meu coração, e chegou o tempo de Deus para que eu estivesse então publicando esse primeiro livro. Está sendo muito bom, muitas pessoas estão adquirindo, e a minha oração é que ele seja a bênção na vida dos seus leitores. Pastor Jonas, então vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntas que nós queremos estar compartilhando aqui. E a primeira pergunta: Pastor Jonas, o que é liderança e qual a sua importância? Bem, eu gosto de uma definição utilizada pelo pastor Rick Warren. Ele escreveu um livro que é conhecido no mundo inteiro, Uma Igreja com Propósitos, e depois ele também publicou o livro Uma Liderança com Propósito, e ele vai dizer que liderança é influência, nada mais, nada menos. Portanto, essa definição de Rick Warren, eu penso que é a palavra que melhor define liderança. Liderar é influenciar. John Maxwell vai dizer que tudo começa e tudo termina com liderança, desde um casamento até uma sala de aula, uma igreja, uma empresa. É necessário que se tenha um líder para que ele possa influenciar os demais. Então, liderança é influência. Qual a sua importância? Bem, no livro eu procuro trabalhar aspectos da liderança de Jesus. Uma pessoa, inclusive, que veio até mim e disse: olha, o seu livro diz Aprendendo com Jesus. Se fosse Aprendendo com você, talvez eu não compraria seu livro, mas Aprendendo com Jesus eu quero, porque eu preciso aprender com Jesus. Portanto, Jesus é o líder de líderes, e ele exerceu e ainda exerce com excelência a liderança sobre nós. E o importante, pastor Jonas, que a liderança de Jesus, ele não precisava, como é comumente falado, não precisava dar carteirada para mostrar a autoridade dele. A autoridade de Jesus, ela era natural, ela vinha de Deus, e todos que estavam por perto percebiam a autoridade de Jesus. Ele não precisava bater no peito e dizer: aqui, quem manda aqui sou eu. A liderança de Jesus foi uma liderança pelo exemplo. Tem um livro que ficou muito conhecido no Brasil e no mundo, chamado Liderança Servidora, mas na verdade esse livro Liderança Servidora, ele lembra a liderança de Cristo, né? Em João capítulo 13, a gente se lembra do que aconteceu ali. O Senhor Jesus, sendo o Senhor, sendo o líder daqueles discípulos, pega uma toalha, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Então, como disse o pastor Gilberto, a liderança de Jesus, ele não era imposta, porque ele influenciava as pessoas ao seu redor pelo seu exemplo, e essencialmente a liderança de Jesus era servir. Se alguém, disse Jesus, quiser ser o primeiro, que seja o último. Se alguém quer ser o Senhor, que seja servo de todos. Pastor Jonas, o texto do Evangelho de João, capítulo 6, que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes,
como que o irmão pode associar esse texto com a liderança de Jesus? Bem, esse texto, pastor Gilberto, foi a reflexão que eu tive para fazer esse livro. João capítulo 6, versos 1 a 15, relata o momento da multiplicação de pães e peixes. Na verdade, esse texto ele é tão importante na história bíblica que todos os evangelistas vão falar. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, também citam. Eu escolhi João porque ele traz uma riqueza de detalhes sobre esse tema. E o que eu pensei refletindo sobre o texto, não menosprezando o milagre em si, mas exaltando aspectos da liderança de Jesus naquele texto. Ou seja, o milagre aconteceu, houve multiplicação de 5 pães e 2 peixes, é verdade, mas se não fosse Jesus, com o seu ofício, com a sua amizade com os discípulos, a sua visão de olhar a multidão e vê-la como ovelha sem pastor, o seu teste com Filipe, a oportunidade que ele dá para o menino oferecer a sua marmita com os 5 pães e 2 peixes, a organização de colocar o pessoal de grupos de 100 em 100, a gratidão. Então, todos esses aspectos, pastor Gilberto, são aspectos da liderança de Jesus que a gente consegue enxergar em um texto que houve uma operação de uma grande maravilha, que foi a multiplicação de pães e peixes, mas a liderança de Jesus brilha nesse texto. E eu quero fazer aqui a primeira pergunta, pastor Jonas. Como nós podemos estar falando de liderança no Antigo Testamento nestes contextos? Bem, pastor Gilberto acaba de resumir todo o Antigo Testamento, desde o momento dos patriarcas, até o período da divisão do Reino Norte, Reino Sul, depois de Salomão. E o que a gente percebe, pastor Gilberto, é que desde que tudo começou lá em Gênesis, depois o período da liderança de Moisés sobre o povo de Israel, tirando o povo do Egito, você percebe que a liderança ela é um tema que abrange todo o Antigo Testamento. Veja a liderança de Moisés. Alguém vai dizer até que o período de 40 anos que ele ficou lá no palácio não valeu de nada, não é? Eu nunca concordei com isso. Depois fui ler o material do pastor Antônio Gilberto, e o saudoso pastor Antônio Gilberto também nesse livro combateu essa ideia, porque Moisés sim, ele aprendeu estratégias militares, aprendeu idiomas, aprendeu estratégias de liderança, de administração, e tudo que ele aprendeu sim foi utilizado na liderança do povo. Mas depois ele teve que aprender na escola de Deus por mais 40 anos. Aí você tem toda essa liderança que o pastor Gilberto acabou de nos relatar, e você percebe que os altos e baixos da nação de Israel dependeram de quem os liderava naquele momento. O líder que estava ali, você tem um líder como Josafá, e você tem um líder como Acabe, aí você percebe a diferença da estrutura de uma nação. Uma nação que tem um líder que teme a Deus, em todo o Antigo Testamento, Israel sempre prosperava, vencia os inimigos, conquistava novas terras. Quando um líder que não temia a Deus assumia, a nação de Israel sempre empobrecia, a nação de Israel se afastava de Deus e era levada à idolatria. Por isso que os meus olhos sempre brilham quando eu penso em liderança no Antigo Testamento, porque é um tema recorrente. Pastor Jonas, ainda sobre liderança, nós falamos até o momento da monarquia, até o momento da monarquia. Israel, então, o reino do norte, ele foi sucumbido pela Assíria no ano 721 a.C. O reino do sul prosseguiu um pouco mais, 586 foi dominado pela Babilônia. E aí, então, cessa a monarquia no Antigo Testamento. Eles vão para a Babilônia e eles retornam. E o irmão falou da importância do líder. O que o irmão tem a dizer do retorno da Babilônia e a liderança de Esdras, Neemias, Zorobabel? O que o irmão poderia dizer destes líderes atuando na reconstrução nacional de Israel? Olha, a figura de Zorobabel, de Esdras e Neemias, pastor Gilberto, todos que estão nos assistindo, foi fundamental para que o povo de Israel pudesse retornar. Em um determinado momento, até Zorobabel parece-me que confiava
até nas suas habilidades de liderança, na sua força, nas suas habilidades naturais, nos seus dons naturais, que Zacarias teve que corrigi-lo em Zacarias 4, verso 6, dizendo: Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E Zorobabel exerceu então um papel fundamental. A liderança bíblico-doutrinária e teológica de Esdras, pastor Gilberto, essencialmente aquele homem que liderou espiritualmente o povo de Deus, reconduzindo o povo. Em um determinado momento, ele está em um púlpito, há um avivamento tão grande, está lá em Neemias, e das 6 da manhã ao meio-dia, ele está lendo a palavra, e há grupos de professores, de estudantes da palavra que estão explicando o sentido da leitura. Depois, finalmente, nós temos Neemias, que o livro de Neemias, na minha visão, é um manual de liderança da palavra de Deus. Se alguém quiser aprender a liderar, seja a sua família, seja a igreja, seja a empresa ou qualquer outra área da vida, se alguém quiser aprender a liderar, precisa ler o livro de Neemias, porque ali nós temos lições preciosas sobre liderança. E interessante também, pastor Jonas, que nesse período de reconstrução nacional de Israel, ali na realidade o Reino do Norte, ele não foi reconstruído, foi o Reino do Sul, Jerusalém e Judá, mas acontece algo interessante, que nessa reconstrução tão difícil, eles não aceitaram a ajuda de povos pagãos, entrando naquilo que o pastor Jonas falou, a importância da liderança espiritual, ela ser também bíblica e corretamente profética. O papel que eles exerceram, né, de influência espiritual na vida do povo foi um elemento essencial para que o povo de Israel pudesse estar firmado na palavra de Deus. Por isso, a necessidade de uma liderança. Muito bem, pastor Jonas, e no Novo Testamento, o que o irmão fala da liderança no Novo Testamento para a igreja? Que a igreja ela estava nascendo e a igreja ela também nasce com recursos parcos, ela nasce sem condições financeiras, ela nasce sob a perseguição do Estado, que era Roma, ela nasce sob a perseguição religiosa, que era dos judeus, e também ela nasce quando Paulo ele faz as viagens missionárias dele, ela nasce também até mesmo com a perseguição de pagãos. O que o irmão poderia dizer para nós sobre a liderança nesse momento da gênese da igreja? Bem, inicialmente nos evangelhos nós temos a figura de Cristo como a liderança de excelência. E obviamente que alguém vai dizer, não, a igreja foi liderada pelo Espírito Santo. Isso é verdade. Até hoje ela continua sendo liderada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o líder da igreja. Mas o Espírito Santo de Deus usa pessoas com falhas, mas pessoas a quem ele capacita para liderar. E nós temos algumas figuras no Novo Testamento, essencialmente em Atos dos Apóstolos, como disse o pastor Gilberto, no nascedouro da igreja, a figura de Pedro, por exemplo, que amadureceu muito. Se você olhar os evangelhos e ler o personagem Pedro nos evangelhos, você vai ver um homem que muitas vezes é precipitado em suas palavras, um homem que toma algumas decisões que desagradam, mas você percebe que Pedro em Atos se torna um grande líder. Inclusive dos capítulos 1 a 12, a figura central em Atos é do apóstolo Pedro. Depois nós temos a figura de Paulo. Paulo foi um grande líder, um desbravador, um autor de cartas, um pastor de igreja, um formador de novos líderes, que é um ponto muito importante, pastor Gilberto, que o líder não exerce carreira solo, diz o Stan Toller em seu livro A Excelência do Ministério, publicado pela CPAD. O líder não exerce carreira solo. Nós vemos muitas vezes uma dupla que está cantando, daqui a pouco só tem um. E aí você pergunta, o que aconteceu? Ele falou, agora eu estou fazendo carreira solo. Na liderança do ministério não existe carreira solo, porque nós precisamos sempre treinar novos líderes. Se nós estamos aqui, é porque nós somos treinados por alguém
Nós somos conduzidos por alguém e agora o Senhor também quer utilizar a nossa vida para treinar outros líderes que vão surgir. E eu gostaria de perguntar para o irmão, quais seriam as características da liderança de Jesus na multiplicação de pães e peixes, já que o irmão está citando esse texto do Evangelho de João, capítulo 6. Bem, das características de Jesus em João, capítulo 6, eu destacaria algumas delas, né? A amizade. A amizade de Jesus com seus discípulos é uma das características fundamentais. O bom líder, ele sempre está conectado com pessoas, ele está sempre junto com pessoas. A gente tinha aquela ideia, pastor Gilberto, que ela vem já de antigamente, que grandes líderes de grandes empresas vivem sozinhos, trancafiados dentro de uma sala. Essa não é a imagem de Jesus. Tanto em João capítulo 6, como em todos os outros momentos, Jesus está sempre cercado pelos seus discípulos. Uma outra qualidade da liderança de Jesus é a visão, porque os discípulos chegam para ele e dizem: Senhor, despede o povo precisa ir embora, não tem o que comer. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquelas pessoas e vê aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Então, a visão que ele tem, a gente nunca vai poder ir além da nossa visão, porque é a nossa visão que define quem somos e o que seremos no futuro. Nós precisamos ter uma visão ampla, não é? Outra característica de Jesus é o teste que ele faz para Filipe. Ele pergunta para Filipe: aonde é que nós vamos comprar pão para esse povo? Então o verdadeiro líder, ele não tenta, mas ele testa a capacidade dos seus liderados para que os seus liderados possam crescer. E outras qualidades que ali aparecem, por exemplo, a oportunidade, pastor Gilberto, que ele dá àquele rapaz. A Bíblia não fala o seu nome, apenas André, um dos discípulos, diz assim: Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? E Jesus aproveita, Jesus dá oportunidade para aquele moço apresentar o que ele tem, para que pudesse alimentar aquela multidão. Outra coisa linda que eu vejo na liderança de Jesus em João 6 é a organização. Ele diz: todo mundo sentado de grupos de 100 em 100. Tinha muita gente, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma outra coisa, pastor Gilberto, a gratidão. Jesus, nós sabemos que ele poderia multiplicar os pães e peixes, mas antes disso, ele levanta aqueles pães e peixes ao céu e agradece ao Pai. Então, é muita coisa, são muitas características lindas que Jesus nos mostra ali. Eu trabalhei 10 características da liderança de Jesus no livro que o Senhor me deu graça para escrever, e existem outras também, mas todas essas características, como visão, como teste, como amizade, como gratidão, organização, também é possível que nós exerçamos no dia a dia. E aí eu quero perguntar para o irmão, qual a importância da liderança, ela estar atualizada e ela estar no momento hoje que a informação ela é muito rápida, muito veloz. Qual a importância do líder se manter atualizado, se manter informado, mas informado com informações boas, com informações que vão acrescentar, porque uma coisa nós podemos perceber como que está sendo a nossa influência. Se nós, muitas vezes, quando nós chegamos na rodinha, o pessoal sai de perto, é que o negócio não está muito bom. Mas se quando nós chegamos, nós temos algo a acrescentar e as pessoas gostam de estar ouvindo as nossas informações, isto é importante. Então, pastor Jonas, qual a importância do líder hoje estar atualizado e estar se mantendo informado com informações boas? Bem, a importância é tão grande que quando todos nós que trabalhamos com computador, o pastor Gilberto também sabe disso, nós temos a tecla F5, né? Você sabe o que significa a tecla F5, né? A tecla F5 no computador é a tecla da atualização. Então, se o pastor Gilberto me manda um e-mail e a minha caixa de e-mail está aberta, e ele diz: eu já mandei. Então eu clico no F5, eu atualizo a minha caixa de entrada e eu digo: agora eu acabei de receber o seu e-mail. Portanto, é muito importante que os líderes mantenham-se atualizados. Jesus Cristo era atualizadíssimo no seu tempo. Ele tinha
pleno conhecimento. Basta um olhar para as parábolas de Jesus e você vai perceber que Jesus, ele falava a partir do contexto que ele vivia. Jesus estava num contexto agrícola, portanto ele falava de semente, ele falava de flores, ele falava sobre o tempo. E o líder de hoje, nesta geração, nesse tempo globalizado, nesse tempo pós-moderno, é importante que o líder mantenha-se atualizado, mantenha-se conectado com o que está acontecendo. Porque muitas vezes nós que falamos da palavra de Deus, que pregamos a palavra, estamos respondendo perguntas que na verdade as pessoas não estão nem fazendo. E nós precisamos pedir graça para Deus para não deixar perder a essência bíblico-teológica, mas também atualizar. Uma atualização da linguagem, uma atualização da nossa postura, uma atualização do nosso jeito de passar a informação. Eu acho que tudo isso é importante. Inclusive, pastor Gilberto, você, a equipe aqui, o pastor Samuel, estão de parabéns por esse projeto, onde pessoas que estão em casa, através do YouTube, através do Facebook, podem, além de assistir, compartilhar com outras pessoas nesse momento, para que outras pessoas também tenham acesso. E eu quero perguntar para o irmão, como que é liderar em tempos de pandemia? Pastor Gilberto, nós vivemos um desafio que a nossa geração não viveu ainda. Nós estamos experimentando novo. Hoje mesmo falava com um obreiro e ele falava da realidade da cidade onde ele é pastor e líder daquela igreja, e a gente percebe que cada local é uma realidade diferente. Então, em tempos de pandemia, é necessário estarmos mantendo uma vida de constante oração. Em tempos de pandemia, temos que estar muito próximos da palavra de Deus, lendo a Bíblia. Há poucos dias eu assisti uma live também do pessoal do ETAD, e o pastor Claudionor de Andrade falava do seu hábito de ler 2 capítulos do Antigo Testamento e 1 do Novo todos os dias. Me alegrei com isso porque eu tenho feito isso também. 2 capítulos do Antigo Testamento e 1 capítulo do Novo todos os dias. O líder em tempos de pandemia precisa estar muito conectado com a palavra de Deus para que ele tenha o que oferecer. É o que aconteceu em João capítulo 6. Jesus deu o pão aos discípulos e foram os discípulos que deram o pão ao povo. Então, Jesus alimentou os alimentadores, ele deu pão aos discípulos, então os discípulos alimentaram a multidão. Em tempos de pandemia, é necessário uma vida de oração, uma vida de firmeza na palavra. Em tempos de pandemia, é necessário nós nos adequarmos aos novos sistemas de informação e de comunicação. É o caso que nós estamos aqui, pastores que muitas vezes jamais estiveram à frente de uma câmera, agora estão tendo que fazer lives e pregar diante de uma câmera. Então é um tempo complicado, mas como disse o pastor Gilberto, também é um tempo de criatividade, é um tempo de gerir e gerar novas capacitações, novas habilidades, para que a gente possa, com a graça de Deus, liderar nesse tempo e crer que também esse tempo vai passar e nós poderemos viver um outro momento, um outro parágrafo da nossa história. Pastor Jonas, e por que os líderes de hoje eles precisam manter-se conectados com a liderança do passado? E o que eles têm a nos ensinar? Eu até citei há pouco tempo aqui, eu até hoje estava citando grandes escritores doutrinários, homens que tinham a bênção de Deus com a pena na mão, pastor Antônio Gilberto, pastor Severino Pedro, pastor Claudionor de Andrade, Orlando Boyer, e homens que realmente trouxeram ensinos maravilhosos. E o que hoje, a liderança de hoje tem a aprender com esta liderança do passado? Pastor Gilberto, eu sempre costumo dizer que o passado, ele não serve para ser habitado, mas para ser revisitado. Quando a gente fica preso ao passado, a gente não desfruta do presente nem das bênçãos do futuro. Pastor Jonas, na realidade, o passado ele é referência, mas não é permanência. É verdade. Então, ficou melhor a sua frase do que a minha. O passado ele é referência, mas ele não pode ser permanência. É verdade. Inclusive, pastor Gilberto,
eu fiz questão, com a graça de Deus, e além de falar sobre as 10 qualidades da liderança de Jesus, eu incluí no livro 2 biografias. No capítulo 3, quando eu falo sobre a visão do líder, eu conto a biografia do saudoso pastor João Carlos Padilha, filho do pastor Padilha, irmão do pastor Samuel, e eu conto a biografia dele. Quando eu falo sobre a humildade de Jesus, no capítulo 10, depois da multiplicação, quando eles querem que Jesus se torne o rei, diz a Bíblia que Jesus sai e vai só para o monte. Isso fala da humildade. Eu conto a biografia do pastor Padilha. Então, quando a pessoa adquire esse livro, além das 10 qualidades de Jesus, ele tem também a biografia do pastor João Carlos e do pastor Padilha. Ou seja, esses homens, pastor Gilberto, eles nos deixaram um legado de liderança muito forte. Quando a gente lê a história das Assembleias de Deus no Brasil, desde 1911, a figura de Daniel Berg, de Gunnar Wingre, a figura de Frida Wingre, esposa do Gunnar, o Samuel Nistrom, que veio depois, outros homens e mulheres que fizeram a diferença, nós percebemos que é impossível exercer a liderança nos dias de hoje sem olharmos para eles. Ou seja, assim como o carro ele tem o retrovisor e o para-brisa, obviamente que o para-brisa é bem maior do que o retrovisor, porque a gente passa mais tempo olhando para frente do que para trás, mas precisa do retrovisor também. Nós, líderes de hoje, pastor Gilberto, precisamos olhar para o retrovisor da nossa igreja e pensarmos sobre esses homens, o que eles escreveram, o que eles pregaram, como eles viveram. Eles viveram acima do seu tempo, acima da média, eles fizeram a diferença e nos deixaram um legado. Qual foi o legado? Um legado de uma liderança de humildade, uma liderança de simplicidade, uma liderança de dependência total de Deus. Eles estavam isentos do estrelismo que nós estamos vendo muito hoje em foco. Então, a liderança antiga desses pastores, elas são muito importantes para nós. Não só quem já faleceu, mas pastores que ainda estão conosco. O pastor Gilberto citou alguns que não faleceram ainda estão conosco, né? Ele citou pastor Claudio Honor, ele citou o pastor Samuel Padilha, o pastor José Wellington, podemos citar também, e outros que nos dão um grande exemplo de liderança. A última pergunta, pastor Jonas, nós temos aqui já o finalzinho do programa, e qual que é a importância das doutrinas bíblicas para a liderança? O que o irmão fala sobre doutrinas bíblicas e a liderança? Bem, as doutrinas bíblicas, elas são tão importantes porque é impossível você liderar espiritualmente um povo se você não munir esse povo das doutrinas sagradas da palavra de Deus. Portanto, é necessário que todo líder seja um líder que goste de estudar, que goste de ler. Alguém disse que a gente pode colocar em dúvida o chamado de alguém que vai dizer que não gosta de livro. Me lembro uma vez, pastor Antônio Gilberto, num evento, disse o seguinte: pessoas me dizem que só leem a Bíblia e não gostam de livro. Aí ele disse: abra a Bíblia em Mateus 1:1. E quando a gente abriu, lá está escrito: livro do Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra do Novo Testamento é livro. Então, o pastor, o líder, não precisa ser só um pastor, o líder da família, da casa, e especialmente líderes espirituais, precisam estar munidos das doutrinas bíblicas da palavra, para que eles tenham alimento a oferecer ao povo e que o povo também seja estruturado na palavra de Deus. E a última pergunta, pastor Jonas, eu quero estar fazendo por irmão agora: como faz para estar aqui adquirindo esse livro? Eu acredito que é um livro, mas é um manual também, um manual de liderança. E como que as pessoas que estão participando conosco podem adquirir o livro A Excelência do Líder, Aprendendo com Jesus? Olha, é muito simples. Você que está nos assistindo e quiser adquirir o livro, basta você deixar aí nos comentários: eu quero adquirir esse livro, e eu entrarei em contato com você, seja você assistindo ao vivo ou gravado. Eu vou entrar em contato com você e passarei as maiores informações. O valor desse livro é R$25 e não tem despesa de correio para nenhum lugar do Brasil.
O valor é 25 para todos. Então, se você mora em qualquer lugar do país, eu mando o livro na sua casa por esse valor de R$25. Algumas pessoas fora do Brasil também estão adquirindo o livro. Hoje chegou na Inglaterra, ontem chegou em Portugal. Eu fico muito feliz por saber. Um pastor do Amazonas estava lá no seu barco e pesquisando o Facebook, encontrou lá o livro e eu já enviei o livro para ele, deve estar chegando também. Então eu estou muito feliz com o resultado. E é dessa forma, pastor Gilberto, as pessoas, é só escrever no comentário, seja do canal do YouTube ou quem está no Facebook, e eu mesmo terei o prazer de entrar em contato, pegar o endereço para enviar o livro para essas pessoas. Pastor Jonas, obrigado pela participação e espero tê-lo aqui uma próxima vez. Nós estamos já com a agenda concorrida, e isso é muito bom, nos alegra, mas gostaria que o irmão participasse uma outra vez conosco aqui. Pastor Gilberto, quero agradecer, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, por estar aqui com todos. Deus abençoe a vida do pastor Gilberto, que desde há 15, 20 anos atrás eu já conheço. O pastor Gilberto foi um dos meus primeiros professores de teologia, continua dando aula em um dos nossos núcleos ali, agora em Regente Feijó, e tem exercido um papel muito essencial na centralidade bíblica. Ele também que está escrevendo artigos para o Mensageiro da Paz. Hoje, inclusive, eu consegui adquirir aqueles 3 volumes da CPAD, com aqueles artigos antigos dos pastores, a gente falou sobre eles agora. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho, e você tem sido uma referência para todos nós. Não que você é tão mais velho assim do que eu, mas você tem sido uma bênção para as nossas vidas. Um abraço ao meu pastor Samuel Padilha, ao Rony que está aqui, ao Mendes, ao Nilson e a toda a equipe, e a você, que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Muito bem, eu e o pastor Jonas somos velhos amigos. Eu sou o velho e ele é o amigo. Mas vamos encerrar com uma oração. Pastor Jonas estará orando nesse momento. Amém, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre todos nós nesse instante. Senhor Deus, queremos agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estar aqui diante das câmeras e alcançando a vida de muitas pessoas que eu tenho certeza, Senhor, foram edificadas neste momento. Peço a bênção do Senhor sobre todas as famílias que estão nos acompanhando. Pedimos a tua bênção sobre a vida do nosso pastor, a sua família, pastor Gilberto que aqui está e toda a equipe. Continue abençoando os teus filhos e que eles continuem fazendo um trabalho com excelência para a tua glória. Senhor, receba a nossa gratidão. É isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mandar um abraço também para o Nilson, que é o nosso técnico de som, que tem aqui cuidado junto com o Rony e junto com o Mendes. Que Deus abençoe a todos.